cuidado, porque é aí onde começa a confusão, né? Nos primeiros dias, a criança com bronquiolite ou o bebê com bronquiolite, ele vai parecer um resfriado, ou seja, ele vai estar um pouquinho mais irritado, ele vai estar um pouquinho mais choroso, vai estar com uma rinorreia, o nariz escorrendo, pode ter uma febre baixa, em algumas situações pode até vir a ter uma febre alta, e de repente, entre o quarto e o quinto dia, quando nós já esperávamos que ele estivesse melhorando, ele começa a piorar. E vai surgir o quê? Qual é o reflexo que nosso organismo tem para expulsar o muco das vias aéreas? É a tosse. Então, essa criança vai apresentar tosse, uma tosse persistente, incômoda, que vai deixar essa criança, digamos assim, com bastante irritabilidade, tá? Além disso, é uma criança que começa a ter dificuldade para se alimentar porque ela começa a ficar cansada, começa a ficar com a respiração rápida e o peitinho entrando e saindo. E nisso ela começa a progredir com dificuldade de também mamar, no caso de ser uma criança que está em aleitamento materno, tomar a fórmula se for o caso, ou se alimentar se for um bebê que já está em alimentação, em introdução alimentar e alimentação complementar. Então, essas crianças, elas vão começar a desidratar porque o esforço respiratório é muito grande e ele começa a perder líquido através da perspiração espontânea e a criança começa a não urinar direito. Então, a primeira coisa que a gente pede para a mãe, o pai, ficar de olho na criança com bronquiolite é se ele não está tendo pelo menos 5 fraldas de xixi por dia, né? Entre 4 a 5, que é a rotina do bebê pequeno. Começou a não ver urina na fralda do bebê com bronquiolite, é um sinal de alerta. Então, eu costumo chamar essa fase de fase da tempestade. Por que eu chamo desse nome, fase da tempestade? Porque é quando piora mesmo, a criança vai passar 3 ou 4 dias de maior intensidade de sintomas, e se ela conseguir atravessar essa fase de sintomas sem precisar de suporte ventilatório, de oxigênio ou hidratação, o tratamento domiciliar, a gente vai, depois da tempestade, vai vir uma lenta bonança aí, e entre 14 dias a 3 semanas o quadro vai melhorar. É lento, é por isso que eu falo que vocês precisam conhecer as doenças e nós médicos também precisamos explicar qual é o tempo da doença para que as pessoas não achem que a criança adoeceu de bronquiolite hoje e daqui a 2 dias ela vai estar boa. Isso não vai acontecer. E é nesse afã que a criança para de tossir. Eu sei que os pais estão cansados, eu sei que estão preocupados, mas é a doença, minha gente. Ela é assim, ela tem 3 ou 4 dias iniciais, ela piora mais 3 ou 4 dias, e depois, se a criança não piorar a ponto de necessitar desse suporte hospitalar, ela vai lentamente recuperar o quadro e logo depois vai ficar uma tosse, uma secreçãozinha um pouco recorrente por essas 2 semanas. A criança, grande parte, vai se recuperar. Tem uma parte de crianças que vão ficar com sintomas persistentes, que vão permanecer com chiado. Essas crianças, elas não são a maioria, mas é uma minoria que precisam de atenção também. Mas, em geral, primeiro, não é grave. A maioria das bronquiolites, elas são leves, ou seja, elas não precisam de internamento. E, na maioria das vezes, elas vão ter uma fase crítica, mas que passa. E depois dessa fase crítica, 2 a 4 semanas para melhor. Essa é a doença, isso está descrito em todos os artigos científicos. Não adianta a gente brigar contra a realidade. Eu já tenho quase 20 anos vendo crianças com bronquiolite e a doença é exatamente desse jeito. Às vezes até a mãe diz assim, mas eu estou bem que o senhor disse. Quando bateu aí 20 dias, o menino voltou ao normal, digo eu. Avisei, porque aí as pessoas ficam, mas não tem um remédio, passe um xarope, tem que aliviar essa tosse. E, na verdade, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a tosse é um mecanismo de defesa e a gente precisa não eliminá-la totalmente. A gente pode ter meios de tentar aliviá-la, mas igual a febre, se nós quisermos suprimir a tosse, nós vamos piorar as coisas ao invés de melhorar.